Olá, está no ar o primeiro episódio da terceira temporada do Transição, programa que mostra as transformações do mundo e da sociedade e como elas se relacionam com o dia a dia, com a vida dos trabalhadores. Essa terceira temporada vai focar na reindustrialização como forma de alavancar o desenvolvimento do país, ser protagonista de verdade. A indústria brasileira abrange diversos setores e a cada programa nós vamos trazer um tema diferente, da agricultura até a internet das coisas, para mostrar como a indústria e o país estão reagindo após anos de desmontes, de investimentos insuficientes e políticas, ou a falta delas, que em uma corrida mundial pela produtividade deixaram o Brasil em uma posição aquém do potencial do país. Há uma reação? Sim, há. E no programa de hoje nós vamos destacar o que o poder público, o governo federal, planejou para a retomada da indústria como protagonista do desenvolvimento do Brasil. Para esse programa, para essa estreia, nós convidamos aqui um especialista no assunto, que é o Wellington Damasceno, diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O ABC, que é uma região ícone da história industrial no Brasil, ele vai nos posicionar técnica e politicamente nesse cenário. Está preparado, Wellington? Opa! Vamos conversar então? Obrigado pelo convite, André. É um prazer participar dessa terceira temporada do Transição. Bom, só para relembrar, as temporadas anteriores estão disponíveis no YouTube da TVT, @RedeTVT. São mais de 70 programas que trazem diversos temas relacionados às novas tecnologias e como elas impactam no mundo do trabalho, além de iniciativas inteligentes de pessoas e coletivos que pensaram em soluções para a geração de emprego e renda. E todos eles passam por um elemento chave: a formação profissional. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Transição Neoindustrialização. Um país forte com uma economia robusta tem que ter uma indústria competente, competitiva, em constante evolução. No entanto, no Brasil mais recente, a indústria brasileira passou por um processo de reversão em seu crescimento, que trouxe consequências sérias para o Brasil. O país cada vez migrou mais para o lado da condição costumeiramente chamada de colônia do mundo. Deu-se destaque à produção de commodities, em detrimento da produção com inovação tecnológica. Tornou-se também um grande exportador de matéria-prima e importador do produto final, coisa que não gera emprego, não gera renda, não gera desenvolvimento, não gera tecnologia própria. Os efeitos da desindustrialização do Brasil nos últimos anos são os seguintes: a gente tem dados do IBGE, de acordo com o IBGE, a participação da indústria no PIB do Brasil foi a pior da história nos últimos 10 anos. De 2016 a 2020, por exemplo, a participação não passou de 22,5%. Em 2004, o ápice nesse século, ela era de 28,6%. Nós vamos ver numa reportagem do Bruno Mascarenhas um breve histórico sobre a desindustrialização no país para a gente entender qual é esse quadro. Vamos ver. A indústria brasileira existe desde o século XIX, mas ela passou a se desenvolver aceleradamente a partir da década de 1930. A queda da Bolsa de Nova York em 1929 derrubou o preço do café, o nosso principal produto de exportação na época. Industrializar o país era questão de sobrevivência. Durante os anos 1950 e 1960, o Brasil passou por um importante período de industrialização, com investimentos em infraestrutura industrial. Ao mesmo tempo em que diminuíamos a importação, o endividamento externo aumentou. As indústrias automobilística, petroquímica, siderúrgica e de bens de consumo cresceram significativamente. Porém, a partir da década de 1980, o ritmo da industrialização começou a cair e os números evidenciam a tendência. Em 1986, a indústria detinha 27% dos empregos formais do país. Em 2019, somente 15%. Em 1985, a indústria de transformação brasileira representava 36% do produto interno bruto. Em 2021, somente 11%. A desindustrialização começou com a crise da dívida externa, que afetou muitos países da América Latina nos anos 1980. Em 1964, a dívida externa brasileira era de 3 bilhões de dólares. Em 1994, era de 150 bilhões de dólares.
A falta de investimento proveniente de capital externo obrigou o país a implementar políticas de austeridade, com cortes de investimentos. A alta inflação, que fez parte da realidade brasileira até a implantação do Plano Real em 1994, também contribuiu para a desaceleração dos processos industriais, pois não havia estímulo para investimentos a longo prazo nas indústrias. Outra medida que impactou severamente a indústria brasileira foi a abertura comercial nos anos 1990. Produtos importados, muitas vezes de melhor qualidade, com menor preço, chegavam ao mercado. Grande parte de nossas indústrias não estava preparada para a competição. Muitas fecharam as portas, outras reduziram a produção. O programa de privatização do governo federal nos anos 1990, que incluiu indústrias, também contribuiu para o processo de desindustrialização. Muitos dos compradores não estavam interessados em aumentar a produtividade. Embora o Plano Real tenha contido a inflação galopante, entre 2004 e 2011, a nossa moeda se valorizou em relação ao dólar e deixou nossos produtos mais caros no mercado internacional, menos competitivos. Outro item que contribuiu para a desindustrialização do país é o chamado Custo Brasil, que envolve infraestrutura inadequada, impostos elevados, excesso de burocracia. A turbulência política iniciada em 2014 e a consequente recessão econômica também fizeram a nossa indústria tirar mais ainda o pé do acelerador. O impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 aumentou a instabilidade econômica. Não havia ambiente para investimentos. A crise permaneceu até o governo Bolsonaro, que assistiu à saída da fábrica da Ford do país em 2021, sem tomar qualquer iniciativa para reverter a decisão da multinacional. As montadoras só voltaram ao otimismo na transição entre o primeiro e o segundo ano do atual governo Lula, com anúncio de investimentos de 125 bilhões de reais até 2032. O atual governo federal criou o programa Nova Indústria Brasil, que tem como principal objetivo reverter o processo de desindustrialização no país, promovendo o desenvolvimento sustentável da nossa indústria. O programa prevê um incentivo à inovação, melhoria na infraestrutura, suporte às exportações, capacitação profissional. O Nova Indústria Brasil coloca foco nas indústrias automobilística, indústria de tecnologia, da informação e comunicação, indústria de energias renováveis, indústria farmacêutica e de biotecnologia, indústria de defesa e indústria de alimentos e bebidas. Muito bem, Wellington, mais uma vez seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Transição. Eu queria ouvir mais de você sobre essa questão, essa situação da desindustrialização do Brasil. Na sua avaliação, quais foram os efeitos, o que aconteceu para o Brasil chegar à desindustrialização? O VT fala um pouco sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre Olha, primeiro, nós temos no Brasil um processo de industrialização tardia, né? Você vê que a gente só começou a se industrializar por conta da queda de algumas commodities naquele momento, especificamente do café. E depois a gente vive um processo de desindustrialização precoce. Então, o Brasil passa por um processo de desmonte a partir da abertura comercial, e foi uma abertura comercial sem regras, sem previsibilidade, sem preparar a indústria local para isso. Depois a gente tem uma reorganização das cadeias globais de valor, aí não é um processo só que o Brasil sofre, mas outros países também, principalmente com uma migração das indústrias para a China e outros países da Ásia. A gente está falando em que ano isso? Em que década? Isso década de 90. Década de 90. Então é muito próximo a abertura do Brasil, a abertura comercial do Brasil no início da década de 90, com os anos 90, próximos anos 2000, com essa reorganização indo para a Ásia e principalmente a China, né? Eu acho que a China é o principal ponto aqui da discussão. E depois nós temos uma falta de políticas internas no Brasil para seja reaquecer a nossa indústria
ou fomentar alguma indústria do qual nós tínhamos potencial ou competitividade. Então, a gente poderia falar aqui da indústria automobilística, indústria de defesa, a indústria aeroespacial, que são indústrias muito fortes do Brasil. A própria indústria, a agroindústria, né, que o Brasil também é muito forte. Esse eu acho que se desenvolveu lateralmente, mas não por esforços dos governos que passaram, principalmente na década de 90. Depois a gente tem uma tentativa de programas de reindustrialização ou de políticas industriais, principalmente nos governos Lula. No governo Dilma I, a gente tem Inovar Alto, o Brasil Maior, são programas oriundos desse primeiro governo da presidenta Dilma, mas novamente após o golpe a gente tem um desmonte das políticas, né? Virou um palavrão falar sobre políticas industriais, e hoje a gente percebe, principalmente pós-Covid, o mundo trabalhando em cima de políticas industriais, reorganizando as suas estratégias de produção local, principalmente aquela indústria que te traz soberania, né? Onde você trabalha com insumos cruciais, seja para a soberania alimentar da população, seja para recursos, principalmente água, né, recursos naturais, mas principalmente os hídricos, e também para a indústria de defesa. Então, há uma reorganização dos países e a gente agora no Brasil tentando alcançar, né, correr atrás também com esses programas lançados nessa nova gestão do presidente Lula. Certo. E com esse processo todo de desindustrialização que a gente viu, que você bem explicou agora, politicamente, aliás, politicamente a gente já sabe o que foi, mas as consequências, na verdade, sociais e econômicas para o Brasil, quando a gente fala de população brasileira, o que a desindustrialização causou de impacto para nós? Olha, o primeiro impacto é o empobrecimento da população, não só diretamente em função do emprego, o emprego industrial é um emprego que paga mais, mas não só diretamente pela perda do emprego, como também a perda de tributos. A indústria também ela é um grande concentrador de tributos pagos ao Estado. E ele tem um efeito multiplicador importante, né? O emprego na indústria gera 10 na cadeia de serviço e comércio. E você, então, quando você perde a importância industrial, você perde emprego, você perde empregos na cadeia, você deixa de arrecadar tributos e você deixa de desenvolver pesquisa e inovação no país. A indústria também é um grande laboratório onde você desenvolve, seja em parceria com as universidades e com os institutos públicos, seja com institutos privados, você desenvolve, né, inteligência para o país. Então, quando você perde a importância da indústria, você automaticamente empobrece o país. Um segundo passo, né, muita gente fala, a indústria perdeu participação no PIB porque outros setores cresceu. Isso seria positivo se nós estivéssemos falando de um comércio ou serviços com alto valor agregado. Então, que você tivesse, de fato, um desenvolvimento de tecnologia nesses setores, de setores mais inovadores, que pagassem melhores salários. Mas não é o caso do Brasil. Nós temos hoje uma indústria que emprega muito, porque são trabalhos muito manuais. Então, a gente não fez um salto tecnológico na nossa indústria. Isso é um problema que tem a ver com produtividade. E nós temos tanto um setor de serviço quanto um setor de comércio muito primarizado. Então, você tem o serviço básico, mas você não tem aqueles serviços que pagam mais, que requer uma maior qualificação e que gera maior renda, seja para o trabalhador, seja para o Estado. Então, em suma, o empobrecimento da população. E aí dá para fazer o link, né? Quanto mais industrializado o Brasil for, mais isso vai se refletir, por exemplo, na formação, na qualificação profissional das pessoas. Hoje a gente está falando de educação como uma parte dessa cadeia, vamos dizer, da reindustrialização do Brasil, não é? É só nós observarmos o que aconteceu em outros países, né? Você pega Estados Unidos, Europa, China e Coreia, todos eles tiveram um salto na qualidade de vida e também na formação profissional, muito em função dos investimentos que fizeram na indústria. Porque aqui a gente está falando da indústria de transformação, né? Na indústria que a gente fala do setor automotivo, da indústria metalúrgica, química, mas nós também estamos falando da indústria da construção civil. Então, quando você fala do investimento na indústria, você está falando em melhoria da infraestrutura da cidade, na mobilidade urbana, na moradia, no saneamento básico. Então, você tem uma entrega à população importante, melhora a qualidade de vida do povo, mas também você gera receita para que melhore de fato a vida das pessoas. Muito bem, vale dizer também mais uma vez, aqui para ficar gravado, que com indústria sucateada, sem investimentos, que não somente privados, não há um pleno desenvolvimento. E desenvolvimento, claro,
como a gente está conversando aqui, significa emprego e renda. Bom, você ouviu falar, né, sobre o programa Nova Indústria Brasil, que é a estratégia do governo federal para essa retomada da industrialização ou da indústria como protagonista do desenvolvimento no país. O Bruno Mascarenhas conversou com a Adriana Marcolino, que é diretora técnica do Diese, e ela vai explicar um pouco mais o que é o programa Nova Indústria Brasil. Vamos ver. O governo federal está com o projeto Nova Indústria Brasil, que é um projeto para tentar reindustrializar o Brasil. O que consiste esse Nova Indústria Brasil? Esse Nova Indústria Brasil, ele é relevante, primeiro porque é uma retomada da política industrial, de novo, né? Então, de um Estado que articula, que planeja, que pensa em instrumentos para fomentar a indústria nacional. Então, esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é que o governo pensou uma política industrial ligada às necessidades sociais e econômicas do país. Então, quais são os nossos gargalos? Então, o governo vai promover uma política que vai puxar as indústrias que estão ligadas a esse gargalo. Então, o governo definiu 7 missões, né? O que são missões? São esses objetivos que o país precisa para, de fato, ter um desenvolvimento econômico, social e sustentável no longo prazo. Então, por exemplo, tem o segmento de complexo de saúde resiliente para a prevenção e tratamento de doenças. Então, o governo organizou um conjunto de políticas para apoiar o desenvolvimento industrial na saúde. A gente viu agora na pandemia como foi negativo que o Brasil tivesse uma indústria de produtos e equipamentos relacionados à saúde tão insuficiente. A gente ficou à mercê de outros países no momento em que todo mundo estava correndo atrás de equipamento para a saúde. Então, o governo pensar numa política industrial que promova essas necessidades, esses gargalos em equipamentos e fármacos relacionados à saúde é muito relevante. Outra missão que o governo também incluiu nessa política industrial: moradia e mobilidade sustentáveis para o bem-estar das grandes cidades. Então, um conjunto de políticas para o desenvolvimento da indústria que apoie essa moradia e essa mobilidade sustentável. Então, são 7 missões, todas elas articulando as necessidades do Brasil, né, melhorando a vida do povo brasileiro, da classe trabalhadora, mas que também promove a indústria nacional, né? Então, as coisas articuladas de modo que a gente, de fato, consiga ter uma política agora que dê um salto de desenvolvimento no país. Então, esse acho que é o segundo ponto. O terceiro ponto é que essa nova política industrial ela está intimamente ligada com as políticas de desenvolvimento sustentável. Então, a gente não pode promover uma política que vai acabar com o planeta, que vai acabar com o país, né? Então, a gente também articulou, o governo também articulou essa política com uma produção sustentável, né? E, por fim, ela está articulada com outras políticas. Então, política de qualificação profissional, o PAC, né? Então, ela articula também outras políticas sociais e econômicas para garantir que essa medida, essa política industrial, ela tem um efeito ao longo de toda a economia nacional bastante positivo. Então, em todo o trabalho de pesquisa que a gente fez para desenvolver essa temporada do Transição, a gente ouviu várias pessoas, inclusive a respeito do programa Nova Indústria Brasil. Algumas críticas, algumas sugestões, inclusive, para melhorar o programa, outras pessoas que elogiaram muito, mas é unânime a posição de que o Brasil precisava de um primeiro passo para poder se reindustrializar, para poder recuperar a indústria. É isso mesmo? Eu queria ouvir a tua avaliação sobre o Nova Indústria Brasil, Wellington. Olha, primeiro que sim, né? Essa constatação está correta. Nós precisávamos não só de uma política voltada à reindustrialização do país, como a Adriana mencionou, uma política que fizesse uma articulação entre as outras políticas, né? Nós temos diversas políticas no Brasil, só que elas estavam desarticuladas. Então, rearticular essas políticas e colocar com o mesmo objetivo, isso é um ponto importante. O segundo ponto importante que a gente considera da Nova Indústria Brasil é justamente trabalhar por missões. Então, as missões é atender às necessidades da sociedade. Então, você vai falar de soberania, mas soberania em que sentido? Você vai falar de soberania em termos de defesa, soberania alimentar, soberania de recursos hídricos, soberania tecnológica, soberania voltada ao atendimento da saúde da população.
Você vai falar em bem-estar nas cidades, então o que é bem-estar nas cidades? Saneamento, infraestrutura, mobilidade, e mobilidade aqui a gente está falando mobilidade de baixo carbono, você está falando novamente da saúde, você está falando de digitalização de processo, então como a gente digitalizar não só o atendimento à população, mas também levar essa digitalização para as indústrias, para as empresas. Então, de fato, as missões também são uma forma estratégica do governo atuar onde há uma maior necessidade, onde a gente tem, de fato, gargalos a serem rompidos. Agora, claro, do ponto de vista dos sindicatos, a gente tem cobrado o governo sobre... É importante a gente ter a política, é importante debater a política, mas é importante também que se escute os trabalhadores para formular as metas dessa política, né? A política ela precisa ser colocada em prática, mas a gente precisa saber, você está criando a política para chegar aonde e em que tempo. Então, quando você fala de políticas de geração de emprego, você está comparando qual emprego ou qual nível de emprego e onde você quer chegar com isso. Então, isso não está claro hoje na política. Na política que está estruturado, seja do Nova Indústria Brasil, seja do Mover, que está voltado ao setor automotivo, seja no REIC, que é o regime da indústria química. Enfim, a gente precisa ter claro qual é a métrica de emprego e onde a gente quer chegar com o emprego e que tipo de emprego. Isso vale também para a qualificação profissional. Sim. Todos eles estabelecem que precisa se qualificar, precisa aumentar a qualificação profissional do brasileiro, precisa preparar os trabalhadores para essa transição que está acontecendo no mercado de trabalho e esse salto tecnológico que o Brasil precisa dar. Agora, quem vai assumir o papel de liderar qual necessidade que será de qualificação profissional? Quem está definindo essas políticas? Quem será beneficiado? Quem vai aplicar? Em quanto tempo? Quantas pessoas? Isso não está claro na política. Então, de fato, a gente está esperando, né? O governo está anunciando as missões por etapa e a gente, em todas as etapas, tem se posicionado, cobrando, de fato, que as metas, ou pelo menos as missões, sejam acompanhadas de metas e que essas metas sejam claras, inclusive para a sociedade poder cobrar, né, que a implementação de fato seja assertiva. E tem um terceiro ponto, o Nova Indústria Brasil está falando de um investimento de 300 bilhões de reais durante o período de aplicação do programa. Claro, né, quando a gente vai comparar com países que têm uma condição orçamentária maior, é um valor baixo, mas para as condições brasileiras é um valor muito alto, é um valor vultuoso. Agora, as pequenas e médias empresas têm uma dificuldade muito grande de acessar esse recurso. Então, essa burocracia ou as travas que se tem para atender empresas de capital nacional, pequenas empresas, microempresas, que são maiores geradores de emprego que nós temos no Brasil, também precisam ser atacadas para que, de fato, quem precisa acessar o recurso tenha condições de acessar. É um ponto importante isso, né? Falando sobre a democratização da destinação desses recursos. Tem que chegar a todo mundo e, principalmente, só reforçando aquilo que você disse, tem que chegar, e aí entra o papel do sindicato nesses diálogos, que é fazer com que a reindustrialização chegue aonde? Na ponta, quem mais precisa, parte mais interessada, sociedade, classe trabalhadora, não é? Certo? Não, isso com certeza. E é o papel que a gente também fazendo, né? A gente tem lá um assento no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, nós temos participado dos lançamentos das metas, das missões, e a gente tem cobrado a todo instante que o governo precisa ouvir os trabalhadores, não só quanto à necessidade da política, não só quanto à necessidade da reindustrialização, mas discutir quais são os setores estratégicos, se a meta está sendo alcançada, o quanto depende da iniciativa privada ou dos outros entes federativos, né, seja os estados ou os municípios, para aplicação daquelas missões, para a gente também poder participar e cobrar, né? A gente pode atuar nas duas pontas. Muito bem, o Transição está falando sobre a reação da indústria no Brasil, o cenário até aqui e o que o futuro nos reserva. Fique conosco, acompanhe mais sobre o assunto no próximo bloco. Esse é o Transição, Neo-Industrialização, programa que está traçando um panorama da trajetória de resistência do setor industrial brasileiro nos últimos anos e o plano de recuperar a indústria com efeitos em todos os outros setores, desde o emprego até o desenvolvimento, passando pela inovação, pela tecnologia, pela formação. Com a gente aqui no estúdio está o Wellington Damasceno, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, especialista em políticas industriais. A história da indústria brasileira que nós estamos contando aqui passa por um setor predominante no Brasil, que é o setor financeiro. Mas qual é a relação entre eles? Bom, em primeiro lugar, é preciso reforçar que sem investimentos, uma economia
não anda. E quando falamos de investimento, falamos na injeção de recursos em setores como o industrial. Nós vamos ver na reportagem do Bruno Mascarenhas o papel dos bancos públicos nesse jogo. Vamos ver. Um dos maiores impulsionadores do desenvolvimento do país são os bancos públicos. Basta lembrar da importância que eles tiveram durante a crise de 2008. A economia brasileira se manteve estável graças a eles. A ideia de consolidar o investimento na indústria brasileira através de bancos públicos não é competir com os bancos privados, mas oferecer créditos a juros baixos, de longo prazo para o pagamento, para que a indústria tenha suporte, se torne forte e competitiva. O programa Nova Indústria Brasil tem como meta o investimento de 342 bilhões de reais, envolvendo dinheiro público e privado. O objetivo é fortalecer a capacidade produtiva nacional através de investimentos em infraestrutura, inovação e modernização industrial. Entre os bancos que o Estado brasileiro pode contar está o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O banco oferece crédito de 300 bilhões de reais, com taxas de juros baixas, pagamento a longo prazo, o que permite às indústrias investirem em inovação tecnológica, modernização e expansão de suas operações. Outra instituição federal que pode contribuir para a reindustrialização do Brasil é a FINEP, financiadora de estudos e projetos, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A FINEP promove o fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos, em instituições públicas e privadas. Outra instituição ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que pode contribuir para o sucesso do programa Nova Indústria Brasil é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap. A FINEP e a Embrap disponibilizam mais de 51 bilhões de reais para pesquisa e desenvolvimento, para a criação de novas tecnologias industriais. Outra instituição financeira importante para a recuperação de nossas indústrias é o Banco do Brasil, que oferece apoio às pequenas e médias empresas, incluindo indústrias. Para o desenvolvimento regional existem bancos como o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, capazes de levar desenvolvimento a todas as regiões do país, inclusive as menos desenvolvidas. Os dois juntos aportam mais de 31 bilhões de reais. A Caixa Econômica Federal oferece créditos para projetos de infraestrutura urbana e construção de moradias, importantes também para a construção de novas indústrias. E olha, ainda sobre essa relação do sistema financeiro com o setor industrial, Transição Neoindustrialização ouviu a vice-presidenta da CUT e presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, a Contraficute, a Juvândia Moreira, sobre esse tema. Pontos fundamentais, antes de sabermos mais sobre essa relação, é a questão fiscal e a taxa de juros praticada no país. O Bruno Mascarenhas conversou com a Juvândia e a gente vai ver o que ela tem a falar. É o investimento público que vai impulsionar o investimento privado, inclusive. Né? Se não tiver investimento público, onde a parte do recurso venha do orçamento, do banco público, como o BNDES, se a gente não tiver essas ferramentas, esses bancos públicos, ou um fundo, ou o próprio dinheiro do orçamento investindo na indústria, o setor privado não vai investir sozinho. Os bancos públicos são muito importantes, né? Se eles fizerem, os bancos privados vão fazer. Para que a indústria tenha recursos, que ela possa se desenvolver, crescer, voltar a crescer e ter um peso grande na nossa economia, nosso PIB, é importante que tenha juros baixos. Por que a gente briga tanto na CUT
né, nas centrais, enfim, nós bancários e bancárias também brigamos muito por juros baixos, baixar a taxa Selic, porque ela está desviando o interesse do investimento produtivo para o investimento de títulos, que não tem risco e tem um retorno rápido e fácil. Falar um pouquinho mais sobre investimento, Wellington, ainda nessa nossa conversa, antes você disse a respeito do programa Nova Indústria Brasil, articular políticas para que tudo siga no mesmo horizonte, enfim, para que tudo fique concatenado. No entanto, tem a política de juros do Brasil que está totalmente à margem disso, à parte disso, né? Precisa realmente ter uma política de juros que seja de juros baixos para que possa ter investimento, né? Claro. André, até acho que para o nosso espectador ter claro o que a gente defende, pega de exemplo o Plano Safra, que acontece no agronegócio. Então você tem anualmente o anúncio de qual é a meta de produção, qual o valor de investimento que o governo vai aportar, quanto vai vir dos bancos públicos, quanto vai vir do banco privado, e se acontecer alguma quebra de safra, qual vai ser a iniciativa emergencial. Nós precisávamos ter a mesma coisa na indústria. Ter um plano indústria que anualmente a gente debatesse qual a meta, qual o investimento, qual o programa, onde nós vamos atacar para melhorar a eficiência. E da mesma forma que a Embrapa é muito competente no campo, no desenvolvimento de tecnologia, novas sementes, combate à praga e tudo mais, nós precisaríamos que a Embrapi também cumprisse esse papel na indústria. E para ambos funcionarem, é essencial combater a alta taxa de juros. É que quando você olha para o setor, para o agronegócio, as taxas de juros são subsidiadas. Quando você olha para a indústria, não. E o BNDES tem 3 pontos aqui que precisam ser levados em consideração, né? Primeiro, quando a gente tinha uma taxa de juros que era subsidiada e que facilitava o acesso ao crédito e o pagamento desse crédito ao longo do tempo. Essa taxa foi extinta no governo anterior. Então, já é um ponto que precisa ser revisto. O segundo, que o BNDES precisa ter uma série de requisitos para as empresas alcançarem o crédito. A maioria das empresas no Brasil não consegue atender, até pelas dificuldades que passaram nos últimos anos, não atende os requisitos, não consegue o recurso do BNDES. E muitas vezes o BNDES oferece o seu recurso naquilo que a gente chama de modelo de prateleira, no banco privado. Então o banco privado muitas vezes deixa o produto do BNDES de lado e oferece o seu próprio produto, né? Então acaba que o cliente ou a indústria fica muito refém disso. E o terceiro são as taxas de juros, que quando se fala de indústria, ninguém quer debater que as taxas sejam reduzidas. E claro, quando a gente fala de taxa Selic, nós estamos falando do crédito para a indústria, mas o crédito para a pessoa física também, né? Você diminui não a necessidade, mas você diminui o apetite do industrial em investir para aumentar a sua produção, para exportar mais, mas você também desestimula a pessoa física a comprar mais carro, a investir num financiamento, num consignado, enfim. A taxa de juros hoje é um dos grandes gargalos que o Brasil precisa enfrentar. Muito bem. Eu queria agora só trocar um pouco de assunto aqui, que não dá para a gente deixar de lado a concorrência internacional da indústria brasileira. A gente tem um parceiro comercial muito grande, que é justamente a China. E assim, quase uma dominação global, né? Assim, a tecnologia desenvolvida na China, os produtos feitos na China, isso a gente vê no mundo inteiro. No Brasil, é possível competir com a China? Como é que é esse cenário? O que a gente tem que fazer para poder ter o que você diz de soberania, de uma produção que atenda às nossas expectativas, que resolva o nosso problema, mas sem deixar de lado a relação comercial que a gente tem com a China, Wellington? Veja, nós temos mecanismos nas políticas internacionais ou na política comercial internacional que favorece o Brasil se a gente fizer o uso da ferramenta, né? Hoje a gente está vendo os Estados Unidos aumentando taxa para os carros chineses, a União Europeia debatendo isso também. Agora, a gente precisa ter claro o que o Brasil quer vender para a China, o que o Brasil quer comprar da China e onde o Brasil quer ser parceiro da China. E onde o Brasil não quer envolvimento, seja com a China ou com qualquer outro. Esse mercado é nosso, nós vamos fazer uma reserva de mercado para o produtor local. Então, esse talvez seja o grande ponto do debate, né? Hoje a gente é uma grande pilha, né? A gente produz muito minério e outros metais que são essenciais, por exemplo, para baterias veiculares. Nós exportamos tudo isso a preço de commodity e depois a gente compra tudo de volta, manufaturado, com sobrevalor, valor agregado, que a gente não produz aqui, né? Então, a conta já não fecha aqui. A indústria, você sabia que a indústria exporta mais, traz para efeitos de balança comercial, a nossa indústria tem um valor maior do que o agronegócio, do que commodity? Qual que é o problema da indústria
da balança quando a gente fala da indústria. É que a gente importa mais do que exporta. E quando a gente fala de commodity, claramente que a gente exporta mais do que importa. Então, ela fica superavitária, enquanto a balança da indústria fica deficitária. Esse é o ponto. Mas a gente exporta, em termos reais, mais na indústria do que no agronegócio. Então, nós deveríamos ter um olhar prioritário para exportar cada vez mais produtos manufaturados, porque a gente também aumenta o nosso superávit na balança comercial. Mas aí eu te pergunto, importar menos também? Importar menos hoje talvez ainda não seja a saída, porque nós somos extremamente dependentes de alguns setores, né? Vamos lá, se for vamos fazer um salto tecnológico nas indústrias, nós vamos ter que comprar sensor. Nós não produzimos sensor no Brasil, nós vamos ter que importar. Nós precisamos de robô, não produz robô no Brasil. CLP, e por aí vai. Se a gente falar de eletrônica embarcada de forma geral, tanto que vai na geladeira quanto no carro, ou numa linha de produção, nós vamos ter que importar. Então a gente ainda nós não temos soberania nessa área. Nós vamos precisar importar. O que nós precisamos é crescer aquilo que a gente já produz, que nós já temos especialidade, aproveitar os potenciais brasileiros e, a partir daqui, exportar mais. Então, nós precisamos de programas que, de fato, incentive a exportação. Você vai equilibrando a balança a partir daqui. E aí você vai dar o próximo salto. Então, as missões que estão estabelecidas no Nova Indústria Brasil, eles nos levam a isso, a começar a evoluir até o ponto que a gente se torne autônomos em alguns setores. Nós não vamos ser bons em tudo, nós não vamos ser competitivos em tudo, nós não vamos produzir tudo. Mas a gente precisa saber onde a gente quer ser bom, onde a gente quer produzir mais e onde a gente quer exportar. Eu acho que aqui está o grande ponto. E a gente não pode olhar só para o Brasil. A Nova Indústria Brasil precisa olhar para as relações internacionais. Então, quem são os principais parceiros? União Europeia, África, a América Latina, que a gente exporta muito pouco para a América Latina, Estados Unidos, China. Todos eles nós temos que ter o mesmo olhar que eles têm olhando para o Brasil. Então, bem, o que eu quero exportar, em qual quantidade, o que eu quero importar, de quem eu quero importar e com quem eu quero fazer parceria estratégica. Porque você pode fazer parceria estratégica para desenvolver a sua própria indústria. Muito bem, o Transição está falando sobre a reação da indústria no Brasil, o cenário até aqui e o que o futuro nos reserva. Fique conosco, acompanhe mais sobre o assunto no próximo bloco. Esse é o Transição, né? Uma industrialização. A gente está traçando aqui um panorama da trajetória de resistência do setor industrial brasileiro nos últimos anos e o plano de recuperar a indústria brasileira. Com a gente aqui no estúdio está o Wellington Damasceno, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, especialista em políticas industriais. Durante muitos anos, setores envolvidos na questão, as próprias indústrias, a academia, os economistas, os trabalhadores, já alertavam sobre os efeitos da desindustrialização. Pilar fundamental do Plano Nova Indústria Brasil, o emprego, é destacado pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Seletes, na entrevista dada ao repórter Bruno Mascarenhas. Ele fala quais são as cobranças do movimento sindical em relação à recuperação da indústria. Vamos ver. Nesse plano falta muito a palavra emprego, a metas de emprego, porque, se eu não me engano, são 20 bilhões que o governo coloca nesse projeto da Nova Indústria Brasil. Mas o governo tem que entender que tem que existir contrapartidas, porque é dinheiro público. Então, a questão do emprego é fundamental. A questão da formação profissional, penso que carece nesse plano também. É preciso colocar a formação profissional. Nós vivemos uma transição, né? A indústria de hoje não é a indústria do passado, então a formação é fundamental. E a questão da negociação coletiva, porque no Brasil a realidade é que ninguém conversa com ninguém. São poucos os lugares onde existe diálogo com os trabalhadores, negociação coletiva. Então, a negociação coletiva é importante. Então, é positivo, mas carece de ajustes importantes e fundamentais, que é a parte dos trabalhadores. O que os sindicatos devem fazer para contribuir para que esse plano dê certo? A gente torce e a gente trabalha para dar certo esse plano, da nossa forma. Da nossa forma que os sindicatos têm que fazer. Os sindicatos nasceram para contestar patrões e governos. Então, nós vamos fazer da forma que o sindicato sabe fazer. Então, nós vamos falar com o empresário, vamos falar com o governo, sabe? Vamos gritar para baixar os juros, sabe? A economia crescendo, gerando emprego, é isso que a gente quer. O Moisés fala exatamente aquilo que a gente estava conversando há pouco, que é Plano Nova Indústria Brasil. O governo precisa, nessa questão, ouvir a parte mais interessada, que é
justamente a classe trabalhadora. Queria que você falasse mais uma vez sobre isso, Wellington, e falasse também como é que está esse canal de diálogo. Como é que vocês estão conversando com o governo está ouvindo, existe uma boa expectativa? Olha, o governo, claro, o canal de diálogo melhorou muito, né? O governo escuta os trabalhadores e tem um canal direto, inclusive. Agora, para além do que o Moisés colocou, de fato, no Brasil, a gente tem uma falta de cultura de conversa, principalmente o diálogo multipartite. Normalmente o executivo trabalha com o executivo, o parlamento trabalha a parte do executivo, os empresários pensam por si só e muitas vezes os trabalhadores ficam no papel de contestar. Então, de fato, quando o Moisés fala de negociação coletiva, nós precisamos valorizar a negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores, mas também essa relação multipartite ela precisa acontecer de forma mais concisa, mais coesa e com um objetivo. E, claro, envolvendo a academia. Tem 2 pontos que o Moisés não mencionou que eu gostaria de acrescentar, André, que além disso, né, da questão dos empregos, a questão da renda, das metas para a qualificação profissional, da negociação coletiva, nós precisamos ter dentro do Nova Indústria Brasil e dos outros programas setoriais também algum foco nas regiões de industrialização mais madura. Então você pega regiões que já industrializaram há mais tempo, como o próprio ABC, a região metropolitana de São Paulo e outras, é claro que as empresas estão mais defasadas tecnologicamente, os salários são mais altos, o nível de organização sindical é mais forte, então você precisa ter um olhar atento para essas regiões. Porque também tem uma especulação imobiliária mais forte, porque são normalmente regiões mais ricas, você tem um colapso na estrutura logística, então você tem claramente uma fuga das indústrias dessa localidade. Então você precisa ter um programa voltado para preservar o tecido industrial nas regiões mais maduras e claro que você também precisa ter dentro daquilo que o governo coloca como contrapartidas, os subsídios para a reindustrialização, ou para alcançar as missões estabelecidas no programa, você também precisa beneficiar aquelas empresas que têm melhores salários, melhores benefícios, jornadas menores e condições sociais também mais vantajosas. Ou seja, são especificidades, como você disse, da pequena, da média empresa, que também precisam um olhar atento, tem outros setores, outras especificidades mesmo que precisam estar no olhar desse programa, certo? Certo. Agora o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que é ex-presidente da CUT, é metalúrgico, portanto trabalhador da indústria brasileira, ele vai contar ao repórter Bruno Mascarenhas qual é a atuação da pasta em relação ao programa Nova Indústria Brasil. Vamos ver. Nós estamos com a responsabilidade, junto com o MEC, de traçar todo o processo necessário de qualificação de mão de obra. Então, como propiciar que os recursos eles sejam, primeiro, bem cuidado para cada centavo ser bem investido e dar a devolutiva no papel do resultado, quantidade de pessoas que terá a oportunidade de se formar nas novas tecnologias, inteligência artificial, você tem um conjunto de questões aqui envolvidas no debate como esse e, portanto, o Ministério do Trabalho acompanha, participa onde é chamado, se mete onde não é chamado, para poder propiciar que os trabalhadores tenham oportunidade. Acima de tudo, nós desejamos que não tenha ausência de capacitação, de qualificação dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, em particular a juventude, que são chamados para esse processo, as mulheres que têm vez e voz, têm uma presença importante em toda a cadeia industrial, da construção civil à alta tecnologia. Então, quanto mais as mulheres vierem para o mercado de trabalho, seguramente propiciará que não falte mão de obra. Nós precisamos motivar, né, que a juventude queira ir para a indústria também. É preciso que a gente chame a atenção da nossa juventude. Nós precisamos de vocês no processo produtivo. Nós necessitamos do povo brasileiro, né, vindo, né, ocupar as oportunidades. Tudo bem, a gente ouviu então o Luiz Marinho. Eu queria te perguntar, Wellington, a atuação da pasta, o Marinho está dizendo aí que vai mais focada na questão da formação. A gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos nos aprofundar um pouco mais na questão de formação da mão de obra, formação do trabalhador mesmo. O programa Nova Indústria Brasil, ele está naquele pé de primeiro passo para melhorar esse aspecto, ou ele já atende, vamos dizer, a expectativa, a demanda?
Não, eu acredito que ele seja um grande guarda-chuva, né? Ele estabelece as metas que nós temos, falando de país como um todo e da reindustrialização como um todo, mas quando você olha para o viés da qualificação, você precisa olhar cada meta e cada setor especificamente e principalmente que tipo de curso vai ser oferecido. Veja, o jovem de hoje não é o jovem da década de 80. Mudou o modelo, você está com um tablet na mão, na década de 80 o apresentador não teria isso. Ficava com fichinhas, né, de papel. Claro, o jovem também mudou, ele quer ver um outro tipo de qualificação, mais ágil, mais rápida, com gamificação, com mais digitalização, e isso é importante para o aprendizado dele, para conviver também num setor que terá digitalização presente, novas tecnologias implantadas. Então a gente precisa discutir de fato qual é essa nova qualificação e para que vai ser. Vai ser uma qualificação para o jovem aprender a apertar um botão e se ele mudar a cor do botão ele não vai mais saber apertar, ou vai ser de fato uma qualificação mais ampla, onde vai abrir os horizontes e ele vai ter condição inclusive de contribuir no processo. E desenvolver, inclusive, claro, né? Que é desenvolver isso que tecnologia. É isso que nós defendemos, a gente não quer que ele seja um mero reprodutor daquilo que um robô faz. A gente quer que ele tenha capacidade, inclusive, de influenciar no processo. Agora, claro, o que nós temos hoje oferecido de qualificação profissional não é aquilo que a gente entende como adequado. Precisa reformular também a requalificação. Existe um debate sobre o jovem não quer ir para a indústria. Depende qual jovem e que indústria. Né? Porque para ele ganhar o mesmo salário que ele ganha empacotando mercadoria lá no mercado, o salário é o mesmo, mas ele está vendo a luz do dia, está vendo as pessoas, não sei o quê, e na indústria ele está preso, é claramente que ele vai preferir embalar lá o pacote, que não vai demandar, inclusive, tanta qualificação como é na indústria. Então nós precisamos discutir a qualificação e o tipo de emprego e o tipo de renda, de salário que é pago nesse processo. Muito bem, para a gente amarrar todo esse assunto, a gente vai trazer aqui a palavra do vice-presidente da República e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, para falar sobre o plano de reação da indústria, o Nova Indústria Brasil. Vamos ver. Nós lançamos a NIB, a Nova Indústria Brasil. Então, uma indústria mais inovadora. Então, nós temos TR, 66 bilhões de reais para inovação, BNDES, Embrapi e Finep, com juros real praticamente zero, que a TR é 4%, para estimular a inovação, uma indústria mais inovadora. Depois, o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Estava levando quase 7 anos para registro de patente. Já reduzimos para 4 anos e meio, o ano que vem 3 anos e em 2026 2 anos, que é o padrão internacional. Então, estimular pesquisa, desenvolvimento e inovação. Depois, uma indústria mais verde, mais sustentável, por exemplo, os biocombustíveis. O presidente Lula aumentou o biodiesel de 10% para 12%, e este ano 14%, e o ano que vem será 15%. Pela primeira vez, a LCD, a letra de crédito para o desenvolvimento, que é para a indústria. Então, crédito um pouco mais barato, e é mercado para estimular o crescimento da economia. Depois, uma indústria, por exemplo, o Mover, mobilidade verde. Isso levou a 130 bilhões de investimento na indústria automotiva. Então, é um estímulo à inovação e também à eficiência energética. E uma indústria exportadora. Nós precisamos conquistar mercado, abrir mercado, exportar mais, e está indo bem. O Brasil exportou ano passado 340 bilhões de dólares. E teve o saldo de balança comercial recorde, 98,9 bilhões de dólares de saldo comercial. Então, eu diria que foi um bom começo aí da Nova Indústria Brasil. Nós estamos vivendo um bom momento. A indústria está se recuperando, ela está crescendo e os investimentos estão crescendo. E a confiança dos empresários e dos consumidores também cresceu.
Muito bem, a gente ouviu então o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falar sobre a, vamos dizer, receptividade, né, de um dos setores que é interessado também. A gente está aqui falando sobre a sociedade, classe trabalhadora, mas o setor industrial, o setor empresarial também é parte importante disso. O que tem dito o setor empresarial a respeito do Nova Indústria Brasil, Wellington? Olha, a grande e média indústria tem elogiado muito o programa, principalmente porque eles foram ouvidos e fazem parte da estrutura, né? Vai ter recursos que vão ajudá-los a se recuperar e também, né, a expectativa é que cresça o PIB, cresça a participação e com isso eles crescem também, tanto em produção quanto em vendas. A pequena e microempresas que ainda nos preocupam porque eles estão muito alheios a esse processo, né? Eles não têm... Muitas vezes eles não estão nem sabendo o que está acontecendo e as oportunidades que eles têm de receber recurso, de se atualizarem tecnologicamente, de ter um apoio para que isso aconteça. Então, é claro que falta aí, talvez, um olhar e algumas medidas para que esses programas cheguem, de fato, nessas empresas menores, para que elas também se beneficiem e, com isso, o país como um todo se beneficie do programa. Muito bem, então a gente ouviu inclusive aqui o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, falando, né, mostrando até os resultados desse primeiro ano. Ele também trouxe algumas ações que vão ser pauta nos nossos próximos programas, como inovação, como tecnologia, como sustentabilidade. Tudo isso, nessa temporada, a gente vai trazer aqui no Transição. Então, a gente termina esse programa só relembrando aqui as 6 missões aqui do programa, não é, Wellington? A missão 1 fala sobre cadeias agroindustriais, a segunda missão é saúde, a missão 3 é bem-estar das pessoas nas cidades. Missão 4, transformação digital. A missão 5 é bioeconomia, descarbonização e transição energética, atendendo a questão ambiental, que é uma demanda mundial. E a missão 6 é a defesa. Em todos os programas a gente vai trazer um pouquinho disso aqui, mas enfim, isso vai ser assunto para nos nossos próximos programas no Transição. Wellington, eu queria agradecer demais aqui a sua participação, para a gente poder desmistificar, falar, traçar esse cenário da indústria brasileira e esperar que dê certo, né? Não, eu que agradeço a participação, o convite, agradeço você, André, a TVT, a todos que nos assistiram e parabéns pela TVT colocar um programa tão importante, um debate tão importante e necessário para a sociedade. Muito bem, eu queria agradecer também a você que nos acompanhou até aqui pela TV ou pela internet. Aliás, pela internet, acesse @RedeTVT, segue a gente lá para receber as novidades. Você pode curtir, compartilhar, dar sugestões, enfim, mandar para as pessoas poderem assistir também, para você ver e rever não só essa temporada, mas todas as outras que a gente já tem aí no nosso YouTube, no nosso @RedeTVT, as outras 2 temporadas, para você acompanhar o Transição. A gente se fala no próximo programa. Até lá!